Entrevista. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o que acontece quando a empresa atrasa o pagamento de férias. O repórter Rafael Silva conversou com o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues. Vamos ouvir. Olá, ministro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer e uma honra estar aqui trazendo algumas informações sobre temas importantes do mundo do trabalho. Juridicamente, qual é a principal mudança gerada pela decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da súmula 450 do TST? Bem, é importante inicialmente entender que esta súmula foi pensada num contexto de reforço ao cumprimento da legislação trabalhista, particularmente naquilo que envolve a concessão das férias. O que o Tribunal Superior do Trabalho fez foi promover uma interpretação analógica de um dispositivo legal, o artigo 137 da CLT, que prevê uma sanção, que é o pagamento em dobro, quando as férias não são concedidas no período legal estabelecido, que são os 12 meses seguintes à aquisição do direito. O TST entendeu que o não pagamento das férias no prazo legal de 48 horas antes do início da respectiva fruição inviabilizava o gozo efetivo das férias, trazia prejuízos aos trabalhadores para organizar as suas vidas durante esse período e entendeu por isso razoável a extensão do critério de sanção também para a hipótese de não pagamento do direito dentro do prazo legal. E a principal consequência que nós observamos, então, é a impossibilidade de aplicação dessa sanção nas ações que tragam essa mesma questão jurídica. Isso, obviamente, não significa que não existam punições para aqueles que eventualmente descumpram a lei. A própria CLT traz uma série de regras que combinam sanções administrativas em razão do descumprimento de suas prescrições. Ou seja, nós temos um sistema normativo que estabelece um interesse público estatal expressivo em que as normas trabalhistas sejam efetivamente cumpridas. Após a decisão, quais as penalidades que um empregador pode enfrentar ao atrasar o pagamento das férias? E quem é responsável por aplicar essas punições? Excelente pergunta, e a questão é interessante porque ela transita, num primeiro momento, sobre aquilo que nós chamamos de poder de polícia trabalhista. Nós temos um sistema de reforço de fiscalização ao cumprimento da legislação que é exercido pelos auditores fiscais do trabalho. Se um juiz do trabalho reconhecer a existência da quebra desse dever legal de pagamento tempestivo das férias, ao sentenciar, ele deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego para que os auditores, enfim, promovam o processo administrativo de apenamento dessa empresa transgressora. Mas não apenas isso. Se empresas adotarem essa prática de transgredir o prazo legal de quitação de verbas relativas a férias, evidentemente também as entidades sindicais, o Ministério Público do Trabalho poderão promover ações civis públicas, ações civis coletivas, para impor o cumprimento da lei a essas empresas que eventualmente não observem as prescrições legais, trazendo condenações a título de dano moral coletivo, trazendo a imposição de obrigações de fazer sob pena de multa. Enfim, nós temos alternativas a essa exclusiva previsão da súmula 450, já não mais em vigor, que seria o pagamento em dobro. Então, há um sistema paralelo de reforço que segue vigendo e possibilitando, então, que essas transgressões sejam corrigidas. A invalidação da súmula 450 pelo STF impacta o poder normativo do TST e a criação de futuras súmulas? É interessante que quando se fala em poder normativo, nós somos convidados a refletir sobre a atuação substitutiva dos tribunais do trabalho e, por conseguinte, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, a chamada autonomia negocial coletiva das partes. É possível que em acordos e convenções coletivas de trabalho se estabeleça uma previsão como essa antes definida na súmula 450 do TST. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, de algum modo, impôs uma cautela maior ao Tribunal Superior do Trabalho na edição de súmulas que, de algum modo, usam esse critério de interpretação extensiva de normas jurídicas que trazem sanções, evitando, então, que haja alguma atuação reputada pelo Supremo Tribunal Federal que suplante os limites da nossa competência jurisdicional. Portanto, preciso ter um pouquinho mais de cautela e observar
a linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para evitar situações como essa que acabou desaguando na pronúncia de inconstitucionalidade da súmula 450. Qual é o impacto direto das decisões para os processos judiciais em andamento que se baseavam na súmula 450? Boa pergunta, porque se é fato que nós temos o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do sistema Supremo que é responsável pela guarda da Constituição, nós também sabemos que há um processo sofisticado de controle de constitucionalidade que permite ao Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, modular os efeitos de suas decisões que anulam leis e atos normativos a partir do reconhecimento deste conflito com as regras e princípios da própria Constituição. No caso da súmula 450, por exemplo, o Supremo não lançou mão dessa técnica de modulação, de sorte que as ações que estão tramitando sofrem os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Nós, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, inclusive em sede de ação rescisória, que é uma ação especial que busca afastar do mundo jurídico decisões transitadas em julgado, decisões das quais não cabe mais recurso, enfim, que acabaram aplicando esse critério sancionador da súmula 450. O que se pretende, em síntese, é que haja a supremacia do texto constitucional, que haja o tratamento isonômico a todos os cidadãos que estão numa mesma posição jurídica. E, portanto, se o Supremo disse que não seria possível aplicar a sanção do pagamento em dobro para as férias não quitadas 48 horas antes do início da respectiva fruição, todos aqueles que demandaram essa pretensão perante o Poder Judiciário deverão ser submetidos ao mesmo tratamento. Em síntese, não terão direito a essa dobra. Ministro, obrigado por sua participação em nosso programa. Obrigado, uma honra e sempre à disposição.